Nas águas cristalinas do Mar da Galileia, onde as ondas suaves beijavam as margens rochosas da antiga Palestina, ecoava uma voz que mudaria para sempre o curso da história humana. Era uma manhã como qualquer outra. Os pescadores remendavam suas redes, os mercadores preparavam suas mercadorias e a vida cotidiana seguia seu ritmo milenar. Mas então, uma figura se aproximou da margem. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Estas palavras, pronunciadas com autoridade divina, não eram meramente um convite casual entre estranhos. Eram um chamado sagrado, um decreto celestial que ressoaria através dos séculos, ecoando nos corações de bilhões de pessoas ainda por nascer. Cada sílaba carregava o peso da eternidade. Cada inflexão prometia uma transformação que transcenderia os limites do tempo e do espaço. Imagine a cena. Homens comuns, com suas mãos calejadas pelo trabalho árduo, rostos queimados pelo sol galileu, corações cheios de sonhos simples e preocupações terrenas. Simão Pedro, impetuoso e sincero, largou imediatamente suas redes. André, seu irmão, seguiu sem hesitar. Tiago e João, os filhos do trovão, abandonaram não apenas seus barcos, mas também seu pai Zebedeu, que ficou observando seus filhos partirem rumo a um destino desconhecido. 12 homens simples foram escolhidos, não os eruditos escribas de Jerusalém, nem os poderosos fariseus com suas túnicas ornamentadas, nem os ricos saduceus com suas influências políticas. Eram pescadores que cheiravam a mar, coletores de impostos desprezados pela sociedade, homens com virtudes e fraquezas profundamente humanas, medos ancestrais e sonhos modestos. Não eram sábios segundo os padrões do mundo, não possuíam diplomas das escolas rabínicas, nem conheciam os intrincados debates teológicos que ocupavam os doutores da lei. Não eram poderosos segundo a carne, não tinham exércitos a seu comando, cofres cheios de ouro ou palácios que impressionassem as multidões. Eram, aos olhos da sociedade, insignificantes. Mas foi exatamente nessa simplicidade que residia a genialidade do plano divino. Eles foram revestidos de poder do alto, um poder que não vinha de academias ou tesouros, mas do próprio coração de Deus. Receberam uma autoridade que não dependia de títulos humanos, mas da unção celestial. Foram capacitados não pela eloquência aprendida, mas pela verdade vivida. O chamado não era apenas para eles, mas através deles. Estes homens simples se tornariam os pilares sobre os quais seria edificada a maior revolução espiritual da história humana. Suas palavras, nascidas de corações transformados, atravessariam oceanos e montanhas. Suas vidas, entregues completamente ao propósito divino, se tornariam sementes de uma árvore cuja sombra cobriria nações inteiras. Cada um deles carregaria uma parte única da mensagem mais importante da humanidade. Uma mensagem de amor incondicional, perdão radical, esperança inabalável e vida eterna. Unidos em propósito, diversos em personalidade, eles formariam um mosaico perfeito da graça divina, operando através da fraqueza humana. Assim começou uma das mais extraordinárias jornadas já registradas na história. 12 homens comuns que se tornaram gigantes da fé, transformando não apenas suas próprias vidas, mas alterando eternamente o destino da humanidade. Suas histórias são tesouros de coragem, exemplos de sacrifício e monumentos eternos ao poder transformador do amor divino. Esta é a história deles. Esta é a jornada que mudou o mundo. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Simão Pedro,
A rocha da igreja. Nascido em Betsaida, na Galileia, Simão era um pescador de temperamento ardente e coração sincero. Casado e com sogra que Jesus curou da febre, Pedro era um homem de família que deixou tudo para seguir o Mestre. Seu nome original, Simão, significa ouvinte, mas Jesus o chamou de Pedro, pedra, vislumbrando não quem ele era, mas quem se tornaria. Durante os 3 anos de ministério, Pedro foi protagonista de momentos únicos. Foi ele quem declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", recebendo a resposta profética: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus." Também foi Pedro quem tentou impedir Jesus de ir à cruz, recebendo a dura repreensão: "Para trás de mim, Satanás!" Na noite da traição, Pedro prometeu morrer por Jesus, mas acabou negando-o 3 vezes quando uma serva o reconheceu. O canto do galo ecoou como punhal em sua alma, e ele chorou amargamente. Mas Jesus, após a ressurreição, o restaurou às margens do mesmo mar, onde o chamara perguntando 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Para cada declaração de amor, Cristo respondia: "Apacenta as minhas ovelhas." No Pentecostes, Pedro se transformou. O homem que tremera diante de uma serva, agora pregava com autoridade diante de milhares. 3.000 almas se converteram em sua primeira pregação. Curou o coxo na porta do templo, foi preso e açoitado, mas nunca mais se calou. Sua sombra curava enfermos e sua palavra abria corações. Pedro liderou a expansão da igreja aos gentios, batizando Cornélio após uma visão celestial. Escreveu 2 cartas que permanecem como faróis de esperança para os cristãos perseguidos. Depois de décadas pastoreando a igreja primitiva, estabeleceu-se em Roma, onde enfrentou a fúria de Nero. A tradição conta que Pedro, tentando fugir da perseguição, encontrou Jesus na Via Ápia. "Quo vadis, Domine?" "Para onde vais, Senhor?" perguntou o apóstolo. "Vou a Roma para ser crucificado novamente", respondeu Cristo. Pedro entendeu. Voltou para enfrentar seu destino. Quando os soldados vieram buscá-lo no ano 64 d.C., Pedro não resistiu. Pediu apenas ser crucificado de cabeça para baixo, declarando-se indigno de morrer como seu Senhor. No circo de Nero, enquanto as chamas consumiam Roma, a rocha da igreja entregou seu espírito ao Pai. Suas últimas palavras foram de perdão para seus algozes e de esperança para os cristãos que assistiam. "Irmãos, não temais. Cristo venceu a morte." Diz a tradição que Nero, impressionado com a coragem de Pedro, teve pesadelos pelo resto da vida. O túmulo do apóstolo, sob a atual Basílica de São Pedro, continua sendo lugar de peregrinação mundial. André, o evangelista gentil. André, cujo nome significa varão ou valente, era irmão mais novo de Pedro e natural de Betsaida. Antes de conhecer Jesus, foi discípulo de João Batista. Quando o Batista apontou para Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", André foi um dos 2 que o seguiram. Após passar o dia com Jesus, correu para buscar seu irmão Pedro, declarando: "Achamos o Messias." Esta característica, apresentar pessoas a Jesus, marcou todo o ministério de André. Foi ele quem trouxe o menino com os 5 pães e 2 peixes durante a multiplicação. Foi ele quem apresentou os gregos que queriam ver Jesus. Menos eloquente que Pedro, André compensava com um coração missionário incomparável e uma humildade que o fazia alegrar-se quando outros brilhavam mais. Durante os 40 dias após a ressurreição, André esteve entre os apóstolos que receberam a grande comissão. No Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar com ousadia. Sua primeira missão foi na Judéia e Samaria, onde estabeleceu várias igrejas e realizou muitos milagres.
A tradição apostólica relata que André viajou extensivamente, levando o evangelho à Capadócia, Galácia, Bitínia e às costas do Mar Negro. Fundou a igreja de Bizâncio, atual Istambul, tornando-se assim o pai espiritual da Igreja Ortodoxa Oriental. Pregou também na Trácia, Macedônia e finalmente na Acaia, região da Grécia. Em Patras, cidade portuária da Acaia, André realizou grandes milagres. Curou Maximila, esposa do procônsul romano Egeias, e converteu muitos nobres e soldados. Sua pregação simples, mas poderosa, tocava corações endurecidos. Maximila, transformada pela fé, deixou de viver como esposa de Egeias, dedicando-se à oração e às obras de caridade. Enfurecido pela conversão de sua esposa e pela influência crescente de André, Egeias ordenou a prisão do apóstolo. Durante o julgamento, André defendeu corajosamente sua fé. Eu sirvo ao Rei Jesus Cristo todos os dias. Ele não precisa de soldados armados nem de guardas, pois seu reino não é deste mundo. Condenado à crucifixão, André foi amarrado, não pregado, a uma cruz em forma de X para prolongar sua agonia. Durante 2 dias inteiros, pregou incessantemente aos que se aproximavam. Multidões se convertiam ao ouvi-lo falar do amor de Cristo. No 2º dia, quando já estava próximo da morte, suas últimas palavras foram: Senhor Jesus Cristo, recebe meu espírito em paz. Ó cruz, há muito desejada, recebe-me dos homens e entrega-me ao meu mestre. A coragem de André causou tal impacto que uma revolta popular quase libertou-o, mas o apóstolo pediu calma, dizendo que seu tempo havia chegado. Morreu no ano 60 do Anticristo, deixando uma igreja florescente na Grécia e o exemplo de um missionário incansável. Tiago Maior, o primeiro mártir. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era pescador no Mar da Galileia quando Jesus o chamou. Junto com João, formavam os Boanerges, filhos do trovão, devido ao temperamento impetuoso. Sua mãe, Salomé, estava entre as mulheres que serviam Jesus, e alguns estudiosos sugerem que ela era irmã de Maria, mãe de Jesus, fazendo de Tiago primo do Senhor. A família de Zebedeu possuía uma empresa pesqueira próspera, com empregados e parcerias comerciais. Tiago deixou não apenas uma profissão, mas um futuro financeiro seguro para seguir a Jesus. Esta renúncia material demonstrava a profundidade de sua fé e compromisso. Tiago fazia parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e João. Testemunhou a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no Monte Tabor, onde viu Jesus conversando com Moisés e Elias, e a agonia no Getsêmani. Estes momentos únicos moldaram sua compreensão da divindade e humanidade de Cristo. Durante o ministério, Tiago revelou tanto zelo quanto falta de compreensão espiritual. Quando uma aldeia samaritana rejeitou Jesus, ele e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus os repreendeu, explicando que viera salvar, não destruir. Em outra ocasião, através de sua mãe, pediu os lugares de honra no reino de Cristo, recebendo a profética resposta: Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Sem saber o que isso implicaria, Tiago respondeu: Podemos. Após a ressurreição e Pentecostes, Tiago tornou-se um dos pilares da igreja primitiva. Pregava com autoridade nas sinagogas de Jerusalém, realizava milagres e enfrentava corajosamente a oposição dos líderes religiosos. Sua pregação era como fogo, ardente, apaixonada, transformadora. O rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, buscando agradar aos judeus e consolidar seu poder, iniciou uma perseguição sistemática contra os líderes cristãos. Tiago, por sua proeminência e influência, tornou-se alvo principal.
No ano 44 d.C., durante a Páscoa judaica, soldados romanos prenderam o apóstolo. O historiador Clemente de Alexandria relata que o soldado encarregado de levar Tiago à execução ficou tão impressionado com a serenidade e fé do apóstolo durante a caminhada para o suplício que se converteu ali mesmo. "Eu também sou cristão", declarou diante do tribunal. Ambos foram executados juntos à espada. Tiago enfrentou a morte com a mesma coragem que caracterizara sua vida. Suas últimas palavras foram de perdão para Herodes e de encorajamento para os cristãos presentes. A morte do corpo é o nascimento da alma. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sua morte chocou a igreja primitiva, mas também a fortaleceu. Tiago tornara-se o primeiro apóstolo mártir, cumprindo literalmente a profecia de Jesus sobre beber o mesmo cálice. A tradição espanhola afirma que seu corpo foi trasladado para Compostela, tornando-se um dos principais centros de peregrinação cristã medieval. João, o apóstolo do amor. João, o mais jovem dos 12, era irmão de Tiago e filho de Zebedeu com Salomé. Quando Jesus o chamou, João tinha provavelmente entre 18 e 20 anos. Sua juventude, combinada com um coração sensível, fez dele o discípulo mais próximo de Jesus, o discípulo amado, que recostou a cabeça no peito do Mestre durante a última ceia. Como seu irmão, João tinha temperamento impetuoso, mas possuía também uma natureza contemplativa única. Era capaz tanto de sugerir fogo do céu para destruir inimigos, quanto de receber as mais profundas revelações místicas. Esta combinação de paixão e contemplação o preparou para ser o teólogo do amor divino. Durante o ministério terreno, João testemunhou momentos únicos. Estava presente na transfiguração no Getsêmani e foi o único apóstolo que não fugiu durante a crucifixão. Aos pés da cruz, recebeu de Jesus a responsabilidade de cuidar de Maria. "Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe." João levou Maria para casa e cuidou dela até sua assunção. Após o Pentecostes, João trabalhou em parceria com Pedro na liderança da igreja primitiva. Juntos curaram o coxo na porta do templo. Foram presos e açoitados pelo Sinédrio, mas nunca cessaram de pregar. João possuía um dom especial para discernir espíritos e para o ensino profundo dos mistérios de Cristo. Por volta do ano 50 d.C., João estabeleceu-se em Éfeso, na Ásia Menor, onde pastoreou por décadas. Sua pregação enfatizava o amor como essência da vida cristã. "Filhinhos, amai-vos uns aos outros", tornou-se sua mensagem constante. Quando questionado sobre por que sempre repetia o mesmo tema, respondia: "Porque é o mandamento do Senhor, e se só isto se fizer, basta." Em Éfeso, João enfrentou diversas heresias emergentes, especialmente o gnosticismo, que negava a realidade da encarnação de Cristo. Suas 3 cartas combateram essas falsas doutrinas com autoridade apostólica, estabelecendo verdades fundamentais sobre a pessoa de Cristo e a vida cristã. Durante a perseguição de Domiciano, 81-96 d.C., João foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Neste lugar desolado, recebeu as visões apocalípticas que registrou no livro do Apocalipse. Estas revelações sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo tornaram-se fonte de esperança para cristãos perseguidos através da história. Após a morte de Domiciano, João retornou a Éfeso, onde escreveu seu evangelho por volta do ano 95 d.C. Este evangelho, diferente dos sinóticos, enfoca a divindade de Cristo e apresenta os sinais que revelam sua glória. O prólogo joanino, "No princípio era o Verbo", é considerado uma das mais sublimes páginas da literatura cristã. João foi o único apóstolo a morrer de morte natural
por volta do ano 100 depois de Cristo, aos 80 anos. Já muito idoso e sendo carregado à igreja pelos discípulos, continuava pregando sobre o amor. Jerônimo relata que suas últimas palavras foram: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque este é o mandamento do Senhor." Sua morte foi vista como o fim de uma era. O último elo vivo com Jesus terreno havia partido, mas seu legado permaneceu. 5 livros do Novo Testamento que revelam as profundezas do amor divino e a certeza da vitória final de Cristo. Filipe, o evangelista sistemático. Filipe, natural de Betsaída como Pedro e André, possuía uma personalidade meticulosa e prática. Foi o 4º apóstolo a ser chamado por Jesus, que lhe disse diretamente: "Segue-me." Imediatamente após seu chamado, Filipe procurou Natanael, Bartolomeu, e o trouxe a Jesus, demonstrando desde o início seu coração evangelístico. Durante o ministério, Filipe revelou tanto fé genuína quanto limitações humanas compreensíveis. Quando Jesus testou os apóstolos, perguntando onde comprariam pão para alimentar 5.000 pessoas, foi Filipe quem calculou. 200 dinheiros de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Sua mente prática lutava para compreender os milagres do Mestre. Na última ceia, Filipe fez o pedido sincero que revelava tanto sua sede espiritual quanto sua limitação. "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." A resposta de Jesus foi carinhosa, mas corretiva. "Há tanto tempo que estou convosco, e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai." Após o Pentecostes, Filipe tornou-se um evangelista sistemático e organizador competente. Sua pregação em Jerusalém converteu muitos, incluindo gentios tementes a Deus. Quando a perseguição dispersou os cristãos, Filipe foi para Samaria, onde realizou uma das primeiras missões aos não-judeus. Em Samaria, Filipe encontrou terreno fértil. Seus milagres, cura de paralíticos, expulsão de demônios, cura de cegos, causaram grande alegria na cidade. Até Simão, o mágico, creu e foi batizado. O sucesso da missão foi tão grande que Pedro e João desceram de Jerusalém para impor as mãos sobre os novos convertidos. A tradição apostólica relata que Filipe posteriormente viajou para a Ásia Menor, estabelecendo-se na Frígia. Em Hierápolis, cidade conhecida por suas fontes termais e templos pagãos, Filipe enfrentou forte oposição dos sacerdotes locais. Sua pregação simples, mas poderosa, começou a conquistar corações, incluindo membros da elite romana. Quando a esposa do procônsul se converteu e muitos cidadãos proeminentes abraçaram a fé cristã, os sacerdotes pagãos incitaram uma revolta contra Filipe. Acusado de subversão e de corromper as tradições ancestrais, foi preso e julgado sumariamente. Durante seu julgamento, Filipe demonstrou a mesma sinceridade que caracterizara suas perguntas a Jesus. Defendeu sua fé com lógica e amor. "Não vim destruir vossos deuses, mas mostrar-vos o Deus verdadeiro. Não vim semear divisão, mas unir todos os homens no amor de Cristo." Condenado à crucifixão de cabeça para baixo, Filipe pregou durante horas aos que assistiam sua execução. Muitos se converteram ali mesmo, tocados por sua serenidade e pela verdade de suas palavras. Suas últimas palavras foram de gratidão. "Senhor Jesus, recebo com alegria esta cruz, pois tu me consideraste digno de morrer por ti." A morte de Filipe ocorreu por volta do ano 80 d.C. A igreja que ele plantou em Hierápolis continuou crescendo, tornando-se um importante centro cristão na Ásia Menor. Bartolomeu, Natanael, o israelita sem dolo. Bartolomeu, identificado pela tradição como Natanael de Caná da Galileia, foi apresentado a Jesus por Filipe.
Seu primeiro encontro com o Mestre revelou tanto ceticismo quanto sinceridade. Quando Filipe lhe disse ter encontrado o Messias, Jesus de Nazaré, Natanael respondeu: "De Nazaré pode vir alguma coisa boa?" Mas aceitou o convite: "Vem e vê." O encontro com Jesus foi transformador. Antes mesmo das apresentações, Jesus declarou: "Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Surpreso, Natanael perguntou como Jesus o conhecia, recebendo a resposta: "Antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo da figueira." Esta demonstração de conhecimento sobrenatural levou Natanael a exclamar: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." A figueira mencionada por Jesus não era apenas um detalhe geográfico, mas revelava o caráter de Natanael. Na cultura judaica, estudar a Torá debaixo de uma figueira simbolizava a busca sincera por Deus. Jesus vira não apenas onde Natanael estava, mas o que estava fazendo, buscando verdade nas Escrituras. Durante os 3 anos de ministério, Bartolomeu revelou-se um estudioso das Escrituras e homem de profunda vida de oração. Sua natureza contemplativa o fazia compreender rapidamente as parábolas de Jesus, e sua sinceridade o protegia dos enganos dos falsos mestres. Após a ressurreição, Bartolomeu esteve entre os apóstolos que receberam a grande comissão. No Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar com poder. Sua primeira missão foi na Judéia, onde sua reputação de homem íntegro abria portas para o Evangelho. A tradição apostólica relata que Bartolomeu viajou extensivamente, levando o Evangelho à Armênia, Índia, Mesopotâmia e possivelmente até a Arábia. Era conhecido por sua capacidade de discernir espíritos malignos e por seus dons de cura. Onde quer que pregasse, demônios eram expulsos e enfermos curados. Na Armênia, Bartolomeu encontrou uma cultura dominada pelo zoroastrismo e cultos pagãos locais. Sua pregação sobre o Deus único e verdadeiro causou grande impacto. O rei Polímio se converteu junto com sua família e milhares de súditos. Templos pagãos foram convertidos em igrejas, e a Armênia experimentou um reavivamento espiritual. O sucesso da missão de Bartolomeu despertou a ira dos sacerdotes pagãos, liderados pelo influente mago Astiages, irmão do rei. Quando Polímio morreu e Astiages assumiu o trono, iniciou-se uma perseguição sistemática contra os cristãos armênios. Bartolomeu foi preso e torturado durante dias, na tentativa de fazê-lo negar a fé e restaurar os cultos pagãos. Mas nem os tormentos mais cruéis conseguiram quebrar seu espírito. Finalmente, Astiages ordenou o suplício mais terrível. Bartolomeu foi esfolado vivo. Durante esta tortura horrenda, o apóstolo não cessou de orar e testemunhar de Cristo. Sua coragem sobrenatural causou tal impacto que vários de seus algozes se converteram ali mesmo. Algumas fontes relatam que, ainda vivo, após ser esfolado, foi crucificado de cabeça para baixo. Suas últimas palavras, sussurradas com a pouca força que lhe restava, foram: "Senhor Jesus, tu sabes que não busquei minha glória, mas a tua. Recebe meu espírito e perdoa meus algozes." Morreu por volta do ano 71 d.C., deixando na Armênia uma igreja forte que resistiria a séculos de perseguição. Mateus, o publicano transformado. Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu, exercia uma das profissões mais desprezadas de sua época: coletor de impostos para Roma. Sentado na coletoria em Cafarnaum, era considerado traidor pelos judeus e explorador pelos pobres. Mas Jesus viu além da reputação, enxergando um coração capaz de transformação radical. O chamado de Mateus foi surpreendentemente simples. Jesus apenas disse: "Segue-me." Imediatamente Mateus deixou tudo: sua mesa de coleta, seus registros, sua segurança financeira
e o seguiu. Para celebrar sua nova vida, ofereceu um grande banquete em sua casa, convidando Jesus e outros publicanos e pecadores. Este banquete causou escândalo entre os fariseus, que questionaram os discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" A resposta de Jesus revelou o coração de sua missão. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. A experiência profissional de Mateus com documentos e registros o preparou providencialmente para ser o cronista dos ensinamentos de Jesus. Sua formação em aramaico, hebraico e grego, necessária para lidar com diversos clientes, o capacitou a preservar com precisão as palavras do Mestre. Durante o ministério, Mateus foi testemunha especial da misericórdia de Jesus para com os marginalizados. Via como o Mestre acolhia prostitutas, leprosos, endemoninhados, todos aqueles que a sociedade rejeitava. Esta experiência moldou sua compreensão do Evangelho como boa nova para todos, especialmente para os perdidos. Após a ressurreição e Pentecostes, Mateus dedicou-se intensivamente ao ensino na igreja primitiva. Sua capacidade organizacional e atenção aos detalhes o tornaram um líder respeitado. Por volta dos anos 50-60 d.C., escreveu seu Evangelho, dirigindo-se especialmente aos judeus e demonstrando como Jesus cumpriu as profecias messiânicas. O Evangelho de Mateus é estruturado magistralmente, apresentando 5 grandes discursos de Jesus, paralelos aos 5 livros de Moisés e enfatizando o reino dos céus. Sua genealogia de Jesus, suas citações do Antigo Testamento e sua apresentação de Jesus como o novo Moisés revelam profundo conhecimento das Escrituras. Após anos pregando na Judéia e estabelecendo comunidades cristãs, Mateus partiu em missão às nações gentias. A tradição o leva à Etiópia, onde encontrou uma cultura rica, mas espiritualmente faminta. Sua pregação sobre Jesus como Salvador universal tocou corações etíopes profundamente. Em Nadaber, na Etiópia, Mateus realizou grandes milagres. Curou a filha do rei Egipo, que estava possessa por demônios, e este milagre resultou na conversão de toda a família real. O rei renunciou à poligamia, libertou escravos e transformou seu palácio num centro de oração e caridade. O sucesso da missão cristã ameaçou os sacerdotes locais e comerciantes de escravos. Liderados pelos sacerdotes aróis, conspiraram contra Mateus. Quando o rei Egipo morreu e seu irmão Irtaco assumiu o trono, os inimigos do Evangelho encontraram sua oportunidade. Irtaco, influenciado pelos sacerdotes pagãos e querendo restaurar os antigos costumes, incluindo a poligamia real, ordenou que Mateus deixasse o país. O apóstolo recusou-se, declarando: "Minha missão não terminou. Cristo me enviou a fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los." Na manhã seguinte, enquanto Mateus celebrava a Eucaristia numa igreja improvisada, soldados invadiram o local. O apóstolo não interrompeu a cerimônia. Continuou orando enquanto os soldados se aproximavam. Foi morto à espada sobre o próprio altar, derramando seu sangue sobre o pão e o vinho consagrados. Suas últimas palavras, dirigidas aos cristãos etíopes presentes, foram: "Não temais os que matam o corpo. Permanecei fiéis a Cristo, e Ele vos dará a vida eterna." Morreu por volta do ano 74 d.C., deixando na Etiópia uma igreja que sobreviveria a séculos de perseguição e continua viva até hoje. Tomé, o incrédulo que se tornou crente. Tomé, cujo nome aramaico significa gêmeo, traduzido para o grego como Dídimo, era um homem de temperamento melancólico, mas coração leal. Durante o ministério de Jesus, revelou tanto pessimismo quanto coragem.
Quando Jesus decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro, apesar do perigo, foi Tomé quem disse aos outros discípulos: "Vamos nós também para morrermos com ele." Na última ceia, quando Jesus falou sobre ir preparar lugar para os discípulos, Tomé expressou sua confusão sincera: "Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?" A resposta de Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida", foi provocada pela honestidade de Tomé em admitir sua ignorância. O episódio que eternizou Tomé ocorreu após a ressurreição. Ausente quando Jesus apareceu aos outros discípulos, Tomé declarou: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei." Esta declaração revelava não incredulidade maliciosa, mas dor profunda. Tomé amara Jesus intensamente, e sua morte o devastara. Não podia suportar uma falsa esperança. 8 dias depois, quando Jesus apareceu novamente, dirigiu-se especificamente a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." A resposta de Tomé foi a confissão cristológica mais completa dos evangelhos: "Senhor meu e Deus meu." Jesus o abençoou, mas acrescentou: "Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram." Após o Pentecostes, a fé conquistada de Tomé tornou-se inabalável. Sua experiência pessoal de dúvida e certeza o preparou para ministrar àqueles que lutavam com questionamentos. Era especialmente eficaz com intelectuais e céticos, pois compreendia suas batalhas internas. A tradição apostólica relata que Tomé levou o Evangelho às terras mais distantes do mundo conhecido. Viajou pela Mesopotâmia, Pérsia, e chegou até a Índia, tornando-se assim o apóstolo do Oriente. Sua pregação enfatizava a ressurreição corporal de Jesus e a certeza da vida eterna. Na Índia, Tomé encontrou culturas milenares e sistemas religiosos complexos. Sua abordagem respeitosa, mas firme, conquistou convertidos entre brâmanes, comerciantes e até reis locais. Estabeleceu comunidades cristãs ao longo da costa do Malabar, algumas das quais existem até hoje e são conhecidas como cristãos de São Tomé. O rei Gondofares, do noroeste da Índia, convidou Tomé para construir um palácio. O apóstolo usou o dinheiro real para ajudar os pobres, dizendo ao rei que estava construindo um palácio celestial. Quando o rei descobriu, inicialmente se irritou, mas depois se converteu ao compreender a natureza espiritual da obra de Tomé. Em Milapore, perto de Madrás, Tomé enfrentou a oposição de brâmanes hindus que viam sua pregação como ameaça à ordem social estabelecida. Sua insistência na igualdade de todos os homens diante de Deus perturbava o sistema de castas, e sua pregação sobre um único Deus verdadeiro desafiava o panteão hindu. Durante uma cerimônia pagã em honra a deusa Kali, Tomé apareceu e declarou corajosamente que os ídolos eram obras de mãos humanas, sem poder para salvar. Sua ousadia enfureceu os sacerdotes, que incitaram a multidão contra ele. Tomé foi traspassado por várias lanças enquanto orava de joelhos. Suas últimas palavras foram uma oração de gratidão: "Senhor Jesus, tu que permitiste que eu tocasse tuas chagas, permite agora que eu participe de tua paixão. Meu Senhor e meu Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito." Morreu no ano 72 depois de Cristo, deixando na Índia comunidades cristãs que preservaram sua memória e continuaram crescendo através dos séculos. Tiago Menor, o Justo. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago o Menor, possivelmente devido à estatura física ou idade, ou Tiago, o Justo, era primo de Jesus segundo a tradição. Sua mãe,
Maria de Clopas, esteve presente na crucifixão e foi uma das mulheres que descobriram o túmulo vazio na ressurreição. Desde jovem, Tiago demonstrou excepcional piedade e dedicação à oração. Mesmo antes de seguir Jesus formalmente, era conhecido em Jerusalém por sua vida exemplar e conhecimento das Escrituras. Quando se tornou discípulo, sua reputação de santidade apenas cresceu. Durante o ministério terreno de Jesus, Tiago era mais observador que falante. Absorvia cada ensinamento, meditava profundamente sobre cada parábola. Sua natureza contemplativa o fazia compreender dimensões espirituais que outros não percebiam imediatamente. Após a ressurreição, Jesus apareceu especialmente a Tiago, conforme Paulo relata em 1 Coríntios 15, 7. Este encontro pessoal com Cristo ressurreto confirmou sua liderança na igreja primitiva. No Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo e tornou-se uma coluna da comunidade de Jerusalém. Quando Pedro foi preso por Herodes e milagrosamente libertado, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, e pediu que avisassem a Tiago e aos irmãos sobre sua libertação. Isto indica que Tiago já era reconhecido como líder principal da igreja de Jerusalém. Durante o concílio de Jerusalém, Atos 15, foi Tiago quem deu a palavra final sobre a questão dos gentios convertidos. Sua decisão sábia, exigir apenas que se abstivessem de carne sacrificada a ídolos, sangue, carne sufocada e impureza sexual, revelou tanto zelo pela santidade quanto amor pelos gentios. A carta de Tiago, incluída no cânon bíblico, reflete sua personalidade. Prática direta, enfatizando que a fé sem obras é morta. Sua preocupação com justiça social, cuidado dos órfãos e viúvas e críticas à riqueza injusta revelam um coração pastoral profundamente sensível aos sofrimentos humanos. Tiago vivia com tal austeridade que impressionava até os judeus não cristãos. Jejuava constantemente, não bebia vinho nem cortava o cabelo. Passava tantas horas de joelhos em oração no templo que estes se tornaram calejados como os de um camelo. Era respeitado por todos como Tiago o Justo. Sua influência crescente preocupou os líderes religiosos judeus. Por volta do ano 62 d.C., aproveitando um intervalo entre procuradores romanos, o sumo sacerdote Anás II decidiu eliminar Tiago. Ele e outros líderes cristãos foram levados ao sinédrio sob acusações de blasfêmia. Durante o julgamento, Tiago defendeu corajosamente sua fé, citando extensivamente as Escrituras para provar que Jesus era o Messias prometido. Sua eloquência e conhecimento bíblico impressionaram até seus opositores, mas endureceram ainda mais seu coração contra ele. Condenado à morte, Tiago foi levado ao pináculo do templo, onde multidões se reuniam para ouvir. Os líderes judeus esperavam que ele negasse publicamente Jesus para salvar a vida e influenciar o povo a abandonar a fé cristã. Em vez disso, Tiago proclamou em alta voz: Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas e virá sobre as nuvens do céu para julgar o mundo. Enfurecidos, os líderes o lançaram do alto do templo, mas Tiago sobreviveu à queda e, ainda agonizando, ajoelhou-se para orar pelos seus assassinos. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sua oração de perdão enfureceu ainda mais a multidão. Começaram a apedrejá-lo. Um lavadeiro, movido por compaixão ou fúria, desferiu o golpe final com um bastão. Tiago morreu orando, cumprindo até o fim sua reputação de homem justo e santo. Sua morte chocou profundamente a comunidade judaica. O historiador Flávio Joséfo relata que muitos judeus piedosos consideraram a posterior destruição de Jerusalém pelos romanos como castigo divino pela morte injusta de Tiago, o justo.
Simão o Zelote, o revolucionário de Cristo. Simão, chamado o Zelote ou o Cananeu, do aramaico Canã, que significa zeloso, havia pertencido ao movimento zelote antes de seguir Jesus. Os zelotes eram revolucionários judeus que usavam métodos violentos para expulsar os romanos da Palestina, sendo precursores dos sicários que protagonizariam a revolta de 66-70 d.C. Sua conversão a Jesus representou uma transformação radical. O homem que antes empunhava a espada da violência política agora abraçava a espada do Espírito. Mas sua paixão pela justiça e libertação de Israel permaneceu, sendo canalizada para a revolução espiritual do reino de Deus. Durante o ministério, Simão lutou para compreender que o reino de Cristo não era político-militar, mas espiritual. Sua formação zelote o fazia interpretar literalmente as profecias messiânicas sobre a restauração de Israel. Gradualmente, através dos ensinamentos de Jesus, compreendeu que a verdadeira libertação era do pecado, não de Roma. Presença de Mateus, ex-publicano, e Simão, ex-zelote, entre os 12 apóstolos demonstrava o poder unificador de Jesus. Estes dois homens, que naturalmente seriam inimigos mortais, tornaram-se irmãos em Cristo, mostrando que o Evangelho transcende divisões políticas e sociais. Após o Pentecostes, Simão canalizou seu zelo revolucionário para a evangelização. Sua pregação era apaixonada, enfatizando a libertação espiritual que Cristo oferecia. Era especialmente eficaz com judeus nacionalistas, pois compreendia suas aspirações e podia mostrar como Jesus as cumpria em nível superior. A tradição apostólica relata que Simão pregou inicialmente na Judéia e depois partiu para missões distantes. Levou o evangelho ao Egito, onde estabeleceu comunidades cristãs entre os judeus da diáspora alexandrina. Sua pregação sobre Jesus como o verdadeiro libertador de Israel encontrou eco entre judeus que ansiavam pela redenção. De lá, Simão viajou para a Cirenaica e depois para a Mauritânia, na África do Norte. Em cada lugar, enfrentou tanto a oposição de autoridades romanas quanto de líderes religiosos locais. Sua experiência militar anterior o ajudava a suportar hardships e organizar comunidades em situações hostis. A tradição britânica afirma que Simão chegou até a Grã-Bretanha, sendo possivelmente o primeiro a pregar Cristo naquelas ilhas remotas. Embora essa tradição seja difícil de comprovar historicamente, reflete a extensão impressionante de suas viagens missionárias. Por volta do ano 65 d.C., Simão uniu-se a Judas Tadeu numa missão à Pérsia. Juntos enfrentaram magos zoroastrianos e sacerdotes do fogo, pregando sobre Jesus como a verdadeira luz do mundo. Suas pregações realizaram muitos milagres, convertendo milhares de persas. O sucesso da missão despertou a ira dos Magii, classe sacerdotal poderosa, que via sua influência ameaçada. Conspiraram contra os dois apóstolos, acusando-os de subverter a religião ancestral persa e de serem espiões romanos. Durante o julgamento, Simão defendeu corajosamente sua fé, usando sua experiência de ex-revolucionário para argumentar que sua única guerra era contra o mal espiritual. Declarou: "Não vim trazer espada contra homens, mas contra demônios. Não busco derrubar reis terrestres, mas proclamar o Rei dos Reis." Ambos foram condenados à morte cruel. Simão foi cerrado ao meio, tortura particularmente bárbara, reservada para os piores criminosos. Durante todo o suplício, não cessou de orar e testemunhar de Cristo. Suas últimas palavras foram: "Senhor Jesus, Tu que transformaste meu zelo pela terra em zelo pelo céu, recebe meu espírito." Morreu por volta do ano 65 d.C., junto com Judas Tadeu. Seus corpos foram secretamente recolhidos por cristãos persas e sepultados com honras.
A igreja que plantaram na Pérsia continuou crescendo, resistindo a séculos de perseguição zoroastriana e islâmica posterior. Judas Tadeu, o apóstolo das causas perdidas. Judas Tadeu, também chamado Lebeu, era irmão de Tiago Menor e primo de Jesus, segundo a tradição. Seu nome, Tadeu, significa corajoso em aramaico, revelando o aspecto importante de sua personalidade. Para distingui-lo de Judas Iscariotes, os evangelhos sempre o identificam como Judas, não o Iscariotes, ou Judas de Tiago. Durante a última ceia, foi Judas Tadeu quem perguntou a Jesus: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Esta pergunta revelava sua perplexidade sobre por que Jesus se revelava apenas aos discípulos e não conquistava o mundo através de manifestações públicas espetaculares. A resposta de Jesus foi profunda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Judas Tadeu compreendeu que a manifestação de Cristo não seria através de poder político, mas através da transformação interior dos corações. Após o Pentecostes, Judas Tadeu tornou-se conhecido como o apóstolo das causas perdidas. Sua especialidade era ministrar em situações desesperadoras, levando esperança onde parecia não haver saída. Sua fé inquebrantável o capacitava a perseverar quando outros desistiriam. A carta de Judas, incluída no Novo Testamento, reflete sua personalidade combativa e zelo pela pureza doutrinária. Escrita para combater falsos mestres que infiltravam heresias nas igrejas, sua linguagem é vigorosa e suas imagens são vívidas. Exorta os fiéis a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A tradição relata que Judas Tadeu pregou inicialmente na Judéia e Galiléia, fortalecendo as igrejas estabelecidas pelos outros apóstolos. Depois, partiu para missões mais distantes, levando o evangelho à Mesopotâmia, onde encontrou comunidades judaicas receptivas à mensagem cristã. Em Edessa, capital do reino de Osroene, Judas Tadeu curou o rei Abgar V de uma enfermidade grave. Grato pela cura, o rei se converteu junto com muitos de seus súditos, fazendo de Edessa um dos primeiros reinos oficialmente cristãos da história. A famosa carta de Jesus a Abgaru, embora apócrifa, reflete a tradição desta missão bem-sucedida. De Edessa, Judas Tadeu viajou mais para o leste, chegando à Armênia e depois à Pérsia. Em cada lugar enfrentava situações humanamente impossíveis, cultos pagãos milenares, oposição política feroz, perseguição sistemática, mas sua fé o sustentava. Por volta do ano 65 d.C., uniu-se a Simão, o Zelote, numa missão conjunta à Pérsia. Juntos, enfrentaram os Magi, classe sacerdotal zoroastriana que controlava a religião oficial persa. Suas pregações sobre Jesus, como a verdadeira luz, causaram grande impacto numa cultura que venerava o fogo sagrado. Os dois apóstolos realizaram muitos milagres na Pérsia, incluindo curas espetaculares e expulsões de demônios. Milhares se converteram, incluindo nobres e até alguns magi menores. Este sucesso despertou a fúria da hierarquia zoroastriana, que via sua autoridade ameaçada. Acusados de blasfêmia contra Ahura Mazda e de subversão da ordem religiosa persa, foram presos e julgados pelo tribunal dos Magi. Durante o julgamento, Judas Tadeu defendeu corajosamente a fé cristã, argumentando que Jesus era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Condenados à morte, ambos enfrentaram torturas cruéis. Judas Tadeu foi morto a golpes de machado, mas não antes de orar pelos seus executores e exortar os cristãos persas presentes a permanecerem fiéis. Suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, Tu que és a esperança dos desesperançados, recebe meu espírito e protege tua igreja na Pérsia.
Morreu por volta do ano 65 d.C., deixando na Pérsia uma igreja que continuaria crescendo secretamente. Sua devoção às causas perdidas o tornou santo, especialmente venerado por aqueles que enfrentam situações desesperadoras, perpetuando sua memória através dos séculos. Judas Iscariotes, a sombra da traição. Judas Iscariotes, homem de Queriote, cidade da Judéia, era possivelmente o único apóstolo não galileu. Sua inclusão entre os 12 permanece como um dos mistérios mais profundos da providência divina. Jesus o escolheu conhecendo seu destino, demonstrando que mesmo a traição humana pode servir aos propósitos redentores de Deus. Durante os 3 anos de ministério, Judas ocupou posição de confiança como tesoureiro do grupo apostólico. João relata que tinha a bolsa e levava o que nela se lançava, mas também que era ladrão. Esta contradição, confiar a bolsa a um ladrão, sugere que Jesus estava dando a Judas oportunidades constantes de arrependimento. O Evangelho de João oferece insights sobre a deterioração gradual de Judas. Durante a unção de Jesus por Maria de Betânia, foi Judas quem protestou. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? João comenta que ele dizia isso não pelo cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. A última oportunidade de Judas foi na última ceia. Jesus, sabendo que seria traído, ainda ofereceu gestos de amor. Lavou os pés de Judas junto com os dos outros. Ofereceu-lhe o bocado molhado, sinal de honra especial. E mesmo quando anunciou a traição, não o expôs publicamente. Quando Judas perguntou, "Porventura sou eu, Rabi?", Jesus respondeu apenas, "Tu o disseste." Era um último apelo à consciência, mas João registra o momento decisivo. E após o bocado, entrou nele Satanás. Judas escolheu definitivamente o caminho da perdição. A traição no Getsêmani foi particularmente cruel por seu simbolismo. O beijo, gesto tradicional de respeito entre mestre e discípulo, tornou-se instrumento de traição. Jesus, mesmo naquele momento, chamou-o de amigo, oferecendo perdão até o último instante. As 30 moedas de prata que Judas recebeu equivaliam ao preço de um escravo, conforme a lei de Moisés. Era uma quantia significativa, mas não exorbitante, sugerindo que a motivação não era apenas ganância, mas talvez desilusão com o tipo de Messias que Jesus se revelara ser. Após a condenação de Jesus, Judas experimentou remorso terrível. Voltou aos principais sacerdotes, tentando devolver o dinheiro. "Pequei, traindo o sangue inocente", mas recebeu apenas desprezo. "Que nos importa? Isso é contigo." Jogou as moedas no santuário e se retirou. Mateus relata que Judas foi enforcar-se, enquanto Atos diz que, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. As duas descrições podem ser complementares. Judas se enforcou, mas o corpo se desintegrou posteriormente, simbolizando a destruição total que o pecado acarreta. O campo comprado com o dinheiro da traição tornou-se conhecido como campo de sangue e foi usado para sepultar estrangeiros. Esta ironia amarga, o dinheiro da traição, servindo para sepultar o sem-teto, reflete o destino trágico de quem rejeita a misericórdia divina. A história de Judas permanece como advertência solene sobre os perigos da ganância, da hipocrisia e do endurecimento gradual do coração. Também demonstra que proximidade física com Jesus não garante salvação. É necessária conversão genuína e perseverança na fé. Paradoxalmente, a traição de Judas cumpriu as Escrituras e tornou possível a redenção da humanidade. Deus, em sua soberania, usou até mesmo o mal para realizar seus propósitos eternos.
Mas isso não diminui a responsabilidade de Judas por sua escolha livre e consciente. Sua vaga entre os 12 foi preenchida por Matias, restaurando o número simbólico e demonstrando que nem mesmo a traição pode frustrar os planos divinos. Matias, o apóstolo escolhido. Após a ascensão de Jesus e antes do Pentecostes, os 11 apóstolos enfrentaram a necessidade de substituir Judas Iscariotes. Pedro, assumindo a liderança, dirigiu-se aos cerca de 120 discípulos reunidos e explicou que era necessário cumprir a escritura que dizia: "Tome outro o seu bispado". Os critérios para a escolha foram rigorosos. O candidato deveria ter acompanhado Jesus durante todo o seu ministério terreno, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, e deveria ser testemunha da ressurreição. Apenas 2 homens atendiam a esses requisitos: Matias e José Barsabás, chamado Justo. Matias, cujo nome significa dom de Deus, havia sido um seguidor fiel, mas silencioso de Jesus. Estava presente nos momentos cruciais. Ouviu o Sermão do Monte, testemunhou milagres, presenciou a crucifixão à distância e estava entre os que viram Jesus ressurreto. Sua fidelidade constante durante 3 anos o qualificou para o apostolado. A escolha entre Matias e José Barsabás foi feita através de sortes, após oração intensa. Os apóstolos oraram: "Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar." O procedimento das sortes não era decisão humana, mas método bíblico de discernir a vontade divina, usado desde o Antigo Testamento. A sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos, restaurando o número simbólico de 12, representativo das 12 tribos de Israel. No dia do Pentecostes, Matias estava no cenáculo quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Foi cheio do poder do alto junto com os outros apóstolos e começou a falar em outras línguas. Sua primeira pregação pública foi naquele dia memorável, quando 3.000 almas se converteram. Embora os Atos dos Apóstolos não detalhem especificamente o ministério de Matias, a tradição apostólica preserva informações sobre suas atividades missionárias. Inicialmente pregou na Judéia, fortalecendo as comunidades estabelecidas pelos outros apóstolos e participando da organização da igreja primitiva. A tradição posterior relata que Matias partiu em missão evangelística para regiões distantes. Algumas fontes o levam a Capadócia e a Galácia, na Ásia Menor, onde enfrentou culturas pagãs profundamente enraizadas. Outras tradições o colocam na Etiópia, trabalhando em cooperação com o eunuco, convertido por Filipe. A tradição mais consistente localiza Matias na região da Cólquida, no Cáucaso, próxima ao Mar Negro. Nesta região montanhosa e selvagem, habitada por tribos guerreiras, Matias enfrentou desafios únicos. Sua pregação sobre o Príncipe da Paz encontrou resistência entre povos que glorificavam a guerra e a violência. Matias desenvolveu uma abordagem missionária paciente e respeitosa, aprendendo costumes locais e apresentando Cristo como o verdadeiro herói que venceu a morte. Seus milagres, curas de feridos de guerra, expulsões de demônios, provisões milagrosas, gradualmente conquistaram credibilidade. O sucesso de sua missão despertou oposição dos sacerdotes locais e chefes tribais, que viam sua influência como ameaça à ordem social estabelecida. Matias foi preso e torturado, mas sua serenidade e perdão tocaram até seus captores. Alguns se converteram secretamente. Durante seu julgamento final, Matias testemunhou corajosamente sobre Jesus Cristo,
explicando como fora escolhido para completar o número dos 12. Declarou: "Não busquei esta honra, mas Deus me escolheu. Não vim conquistar territórios, mas corações. Minha única arma é o amor de Cristo." Matias foi executado por apedrejamento, seguido de decapitação, por volta do ano 80 d.C. Suas últimas palavras foram uma oração de gratidão. "Senhor Jesus, que me permitiste completar o número dos teus apóstolos, recebe meu espírito e perdoa meus executores. Que minha morte seja semente de..." Explicando como fora escolhido para completar o número dos 12. Declarou: "Não busquei esta honra, mas Deus me escolheu. Não vim conquistar territórios, mas corações. Minha única arma é o amor de Cristo." Matias foi executado por apedrejamento, seguido de decapitação, por volta do ano 80 d.C. Suas últimas palavras foram uma oração de gratidão. "Senhor Jesus, que me permitiste completar o número dos teus apóstolos, recebe meu espírito e perdoa meus executores. Que minha morte seja semente de vida para este povo." Embora menos conhecido que os outros apóstolos, Matias cumpriu fielmente sua vocação inesperada. Sua eleição demonstra que Deus pode chamar qualquer pessoa, a qualquer momento, para grandes propósitos. Sua vida prova que não importa como chegamos ao apostolado, se através de chamado direto, como os 11, ou através de eleição como ele, mas sim nossa fidelidade ao chamado recebido. Quando contemplamos as vidas e mortes destes 13 homens extraordinários, 12 escolhidos inicialmente e um eleito posteriormente, somos confrontados com o poder transformador do encontro com Cristo. Eram homens comuns, pescadores com as mãos calejadas pelo trabalho, um coletor de impostos desprezado pela sociedade, um revolucionário zeloso, um cético cauteloso. Mas o chamado de Jesus os transformou radicalmente. Pedro, o impetuoso que negou seu mestre, tornou-se a rocha inabalável sobre a qual a igreja foi edificada. Tomé, o cético que duvidou da ressurreição, levou o evangelho até as distantes terras da Índia. Mateus, o publicano odiado, escreveu o evangelho que mais claramente apresenta Jesus como Messias prometido. Cada um enfrentou a morte com coragem sobrenatural, transformando seus momentos finais em últimas oportunidades de testemunho. Suas execuções, planejadas para silenciar a mensagem cristã, tornaram-se catalisadores de crescimento para a igreja. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Os métodos de seus martírios revelam a criatividade diabólica da perseguição, mas também a graça divina que os sustentou. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, pregando até o último suspiro. André, amarrado por 2 dias à cruz em X, convertendo multidões enquanto agonizava. Tiago Maior, decapitado pela espada, convertendo até seu executor. Bartolomeu, esfolado vivo, orando pelos torturadores. Mateus, morto sobre o altar enquanto celebrava a Eucaristia. Tomé, traspassado por lanças enquanto orava de joelhos. Tiago Menor, apedrejado após ser lançado do templo, perdoando até o fim. Filipe, pregando durante horas enquanto pendia crucificado. Simão e Judas Tadeu, executados juntos na Pérsia, sustentando-se mutuamente. Matias, apedrejado e decapitado, agradecendo por sua eleição divina. João, o único a morrer naturalmente, viveu até os 100 anos, mas também sofreu perseguição. Foi jogado em óleo fervente, saindo ileso, e exilado em Patmos. Sua longevidade permitiu-lhe combater heresias emergentes e escrever os textos mais profundos sobre o amor divino. Até mesmo Judas Iscariotes, em sua tragédia, serve de advertência eterna sobre os perigos da ganância e do endurecimento gradual do coração. Sua história mostra que proximidade física com Jesus não garante salvação. É necessária conversão genuína.
Estes homens plantaram sementes que germinaram em solo regado com seu sangue. De Jerusalém a Roma, de Antioquia a Alexandria, de Edessa a Córdoba, suas comunidades cresceram e se multiplicaram. Quando Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C., a religião dos apóstolos martirizados já havia conquistado o império que tentara destruí-la. Hoje, 2 milênios depois, suas tumbas são lugares de peregrinação mundial. Pedro, sob a majestosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Tiago Maior, na Catedral de Santiago de Compostela, destino de milhares de peregrinos anuais. Tomé, na Índia, venerado pelos cristãos de São Tomé. André, padroeiro da Escócia e da Grécia, símbolo de humildade evangelística. Mas mais importante que suas relíquias é seu exemplo vivo. Em cada geração, cristãos enfrentaram perseguições semelhantes no Império Romano, sob regimes comunistas, em países islâmicos radicais, através da secularização agressiva. Os apóstolos continuam inspirando coragem. Seus escritos permanecem frescos e relevantes. O Evangelho de Mateus, mostrando Jesus como cumprimento das promessas. O Evangelho de João, revelando as profundezas do amor divino. As cartas de Pedro, oferecendo esperança aos perseguidos. A carta de Tiago, equilibrando fé e obras. A carta de Judas, defendendo a pureza doutrinária. O Apocalipse, prometendo vitória final aos fiéis. Para nós, que vivemos em tempos de relativo conforto, os apóstolos oferecem lições cruciais. Primeiro, que Jesus continua chamando pessoas comuns para propósitos extraordinários. Não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, todos fugiram na hora da crise, mas o arrependimento e a perseverança os transformaram. Segundo, que o verdadeiro discipulado tem custos. Pode não envolver martírio físico, mas exige morrer para o ego, para a ambição mundana, para o conformismo social. Como disse Dietrich Bonhoeffer, quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Terceiro, que nossa fé deve ser missionária. Os apóstolos não se contentaram em formar clubes fechados, mas levaram Cristo até os confins da terra. Cada cristão é chamado a ser testemunha onde está, no trabalho, na família, na comunidade. Quarto, que a unidade na diversidade é possível. Entre os 12 havia ex-zelotes e ex-publicanos, pescadores e intelectuais, contemplativos e ativistas. Cristo os unificou sem uniformizá-los, respeitando suas personalidades únicas enquanto os moldava à sua imagem. Quinto, que a perseverança é essencial. Todos enfrentaram momentos de desânimo, dúvida, aparente fracasso, mas continuaram fiéis, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua recompensa veio não apenas na eternidade, mas na transformação do mundo. Os apóstolos nos ensinam que santidade não é ausência de defeitos, mas transparência à graça. Que coragem não é ausência de medo, mas fidelidade apesar do medo. Que sucesso não se mede por reconhecimento mundano, mas por fidelidade ao chamado divino. Quando olhamos para nossas próprias vidas, nossas hesitações, medos, falhas, encontramos nos apóstolos não juízes severos, mas companheiros de jornada. Eles também lutaram com dúvidas, também falharam em momentos cruciais, também precisaram aprender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A história dos apóstolos continua sendo escrita hoje. Cada vez que um cristão escolhe a verdade, em vez da mentira conveniente, está seguindo os passos de Pedro. Cada vez que alguém leva esperança a uma situação aparentemente impossível, está imitando Judas Tadeu. Cada vez que um coração cético se rende ao amor de Cristo, está repetindo a experiência de Tomé. Em um mundo que frequentemente ridiculariza a fé, os apóstolos nos mostram que vale a pena crer. Em uma época de relativismo moral,
eles demonstram que existem verdades pelas quais vale a pena morrer. Em tempos de individualismo exacerbado, provam que comunidade genuína é possível quando centrada em Cristo. Seu exemplo ressoa especialmente para aqueles que enfrentam perseguição hoje. No Oriente Médio, cristãos são crucificados como seus ancestrais espirituais. Na China e Coreia do Norte, pastores são presos por pregar o Evangelho. Na Índia e Paquistão, convertidos enfrentam violência familiar e social. Na Europa e América, sutis pressões seculares tentam silenciar a voz cristã. Para todos estes, os apóstolos sussurram através dos séculos: sede fiéis até a morte, e dar-vos-ei a coroa da vida. As últimas palavras de Jesus na terra foram: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este mandato não expirou com a morte dos apóstolos. Foi transmitido a cada geração de cristãos. Nossa Jerusalém pode ser nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Nossa Judéia pode ser nossa cidade, nossa região, nosso país. Nossa Samaria pode ser aqueles grupos que consideramos diferentes, difíceis, distantes. Nossos confins da terra podem ser lugares físicos ou espirituais onde Cristo ainda não é conhecido. Os apóstolos nos mostram que não precisamos esperar por condições ideais para obedecer ao chamado. Eles pregaram sem seminários teológicos, plantaram igrejas sem manuais de crescimento, enfrentaram perseguição sem advogados, morreram sem planos de aposentadoria. Tinham apenas Cristo, seu Espírito e uns aos outros, e isso bastou para transformar o mundo. Jesus prometeu aos apóstolos: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esta promessa se cumpre não apenas escatologicamente, mas historicamente. Os apóstolos continuam julgando, não no sentido de condenação, mas de estabelecimento de padrões, através de seus escritos, exemplo e das igrejas que fundaram. Suas vidas ainda questionam nossas prioridades, desafiam nosso conformismo, inspiram nossa coragem. Cada vez que alguém é batizado, está sendo incorporado na família apostólica. Cada vez que a ceia do Senhor é celebrada, estamos comungando com os apóstolos que primeiro partiram o pão. Cada vez que o Evangelho é pregado, suas vozes ecoam através dos séculos. A igreja que Jesus fundou sobre Pedro continua viva não porque é instituição humana perfeita, mas porque é organismo divino indestrutível. As portas do inferno não prevaleceram contra ela, nem através da espada de Nero, nem das heresias gnósticas, nem das invasões bárbaras, nem das divisões medievais, nem dos totalitarismos modernos. Os apóstolos nos deixaram mais que doutrinas, nos deixaram um estilo de vida. Mostraram que é possível amar inimigos, perdoando executores, ter coragem em face da morte, enfrentando o martírio com serenidade, manter unidade na diversidade, zelotes e publicanos como irmãos, perseverar através de fracassos, Pedro após negação, Tomé após dúvida, transformar fraquezas em forças, João, de filho do trovão, a apóstolo do amor. Encontrar alegria no sofrimento, cantando em prisões, pregando nas cruzes, priorizar eternidade sobre temporalidade, deixando tudo por Cristo. A narrativa dos apóstolos não terminou com suas mortes, continuou através de cada geração de cristãos fiéis. Policarpo, discípulo de João, morreu queimado, mas não negou Cristo. Justino Mártir defendeu a fé com filosofia e morreu decapitado. Perpétua e Felícitas enfrentaram feras no Coliseu cantando hinos. Na Idade Média, Francisco de Assis imitou a pobreza apostólica. Tomás de Aquino sistematizou a teologia apostólica. Na Reforma, Lutero redescobriu a justificação pela fé apostólica.
Na época moderna, missionários como Hudson Taylor e William Carey levaram o evangelho apostólico aos continentes. No século XX, Dietrich Bonhoeffer morreu em campo de concentração nazista. Jim Elliot foi martirizado por índios equatorianos que depois se converteram. Milhões de cristãos sofreram sob regimes comunistas, mantendo a fé apostólica viva. Hoje, a história continua. Cada cristão que escolhe Cristo sobre conveniência está escrevendo um novo capítulo na saga apostólica. Cada missionário que leva o evangelho a lugares não alcançados está estendendo a missão apostólica. Cada mártir que morre pela fé está derramando seu sangue na mesma terra regada pelos apóstolos. Os apóstolos nos deixaram não apenas exemplo, mas convite. Suas vidas gritam através dos séculos: vinde após nós, como viemos após Cristo. Não nos chamam para imitação superficial, mas para transformação profunda. O chamado apostólico continua ecoando. Para jovens que buscam propósito, venha descobrir que viver para Cristo é a única vida que vale a pena. Para adultos desiludidos com materialismo, venha encontrar tesouro que não se corrompe. Para idosos que temem a morte, venha conhecer aquele que venceu a morte. Para todos que anseiam por significado, venha fazer parte da maior história já contada. Os apóstolos vivem hoje não apenas na memória, mas na realidade. A comunhão dos santos não é metáfora, mas verdade. Eles intercedem por nós, torcem por nós, esperam por nós. O número dos 144 mil mencionados no Apocalipse, 12 mil de cada tribo, 12x12, 1.000, simboliza a plenitude do povo de Deus reunido em torno do Cordeiro. Um dia, se permanecermos fiéis, nos uniremos a eles no grande banquete do reino. Ouviremos Pedro contar sobre andar sobre as águas. Escutaremos João descrever o que viu na transfiguração. Tomé mostrará suas próprias chagas, agora glorificadas. Mateus relatará como Jesus o transformou de publicano em evangelista. E talvez, humildemente, teremos nossas próprias histórias para compartilhar. Pequenas se comparadas às deles, mas preciosas aos olhos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nas águas cristalinas do mar da Galileia ainda ecoa aquela voz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado não cessou com os primeiros 12. Ressoa através dos séculos, alcança nossos ouvidos hoje, aguarda nossa resposta. Os apóstolos nos mostram que Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Não busca os perfeitos, Ele aperfeiçoa os dispostos. Não precisa dos sábios segundo o mundo, Ele usa os simples para confundir os entendidos. O mesmo Jesus que transformou pescadores em apóstolos, coletores de impostos em evangelistas, perseguidores em missionários, continua transformando vidas hoje. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, que sustentou mártires em suas agonias, que plantou igrejas em terra hostil, continua disponível para todos que creem. A pergunta não é se somos dignos do chamado apostólico, nenhum dos 12 era. A pergunta é se estamos dispostos a responder como eles: sim, Senhor, eis-nos aqui. A história dos apóstolos não é apenas registro do passado, é profecia do futuro. Cada geração precisa de seus próprios apóstolos, não no sentido técnico de fundadores da igreja, mas no sentido espiritual de enviados corajosos, testemunhas fiéis, servos dedicados. O mundo ainda precisa de Pedro, líderes que, apesar de falhas, pastoreiem com amor. Ainda precisa de João, contemplativos que revelem as profundezas do amor divino. Ainda precisa de Paulo, intelectuais convertidos que defendam a fé racionalmente. Ainda precisa de Tomé, céticos honestos que encontrem certeza em Cristo. Ainda precisa de Mateus, pecadores transformados que registrem a graça. Ainda precisa de todos eles. Talvez seja você. O chamado ressoa.
a escolha é sua. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18, 20. Vinde após mim. O eco continua. Parabéns por ter chegado até aqui. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para mais pessoas. E assista os outros vídeos do canal. Gratidão e Deus te abençoe.